Olá, boa tarde. Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e aqui comigo hoje o Dr. Dilermando. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O Dr. Dilermando é urologista aqui no Hospital das Nações e hoje ele vai falar para a gente sobre próstata. Então, aproveitando que esse mês é o Novembro Azul, é um mês com movimento em favor, em combate ao câncer de próstata, é o câncer que acomete muitos homens hoje. Nós vamos explicar um pouquinho para vocês o que é a próstata, para que ela serve, entre outras coisas. Doutora, as perguntas vão entrando aqui para a gente, nós vamos conversando, batendo um papo, explicando para o pessoal. Estou à disposição para responder, sem problema. Tá joia. Doutor, então explica para a gente. Hoje até foi engraçado, eu estava com os meninos da TI, eu falei, tem live sobre próstata. Então vai Quem ter sabe? Gente, né? Ninguém sabia o que é. Certo. Então, doutor, explica pra gente de um jeito bem mais simples o que é a próstata e para que ela serve. Tá certo. A próstata, ela é uma glândula do aparelho genital masculino. Ela serve principalmente para produzir o líquido prostático, que é parte do líquido do sêmen, né? Que faz junto com o líquido seminal, faz parte do sêmen, que ajuda na reprodução do homem, né? A gente tem a ejaculação, o líquido ejaculatório, ele vem de uma composição entre o líquido seminal e o prostático, junto com os espermatozoides que vêm no testículo. Entendi. Então é muito importante para o homem que está na fase de que é reprodutora, etc. A próstata é um órgão muito importante justamente para auxílio aí na reprodução também, né? Tá certo. Uhum. E doutor, a função da próstata, basicamente é essa que o senhor falou? Basicamente a função é essa, ela ajudar na ejaculação, certo? Uhum. E grande parte do líquido do sêmen, ele vem do líquido prostático também, que junto à vesícula seminal, eles auxiliam aí, inclusive, a vitalidade do espermatozoide dentro até depois da ejaculação. Essa ejaculação já está dentro da vagina da mulher. Né? Ele ajuda o espermatozoide a ficar mais forte? Isso. Ele dá um meio como se fosse uma cultura onde ele consegue viver até chegar ao objetivo final, que é a fecundação. Entendi. Doutor, e explica pra gente onde fica localizado a próstata. Exato. A próstata, até isso é uma pergunta bastante importante, porque a próstata, ela se localiza, como se ela abraçasse o canal da urina embaixo da bexiga. E isso é bastante importante para o homem depois, mais para frente a gente vai conversar e entender por que acontece os problemas, como que acontecem os problemas prostáticos e como que isso afeta eventualmente algumas outras funções, no caso a própria micção também. Então ela fica localizada embaixo da bexiga, certo? Em contato próximo com o reto, a parte digestal do intestino, mas não tem nada a ver com o aparelho digestivo, ela tem a ver com o aparelho genital e reprodutor masculino. Né? Entendi. E doutor, que tamanho ela tem? Uma próstata normal varia em torno de 15 a 25 gramas, mais ou menos. A gente considera normal um homem assim de 50 anos até 30 gramas, mais ou menos. Vamos, assim, para ter uma noção, como o tamanho de uma noz, né, de Natal. Pequenininha. Exatamente. Não é nada. Exatamente. Grande. Tá. Doutor, e hoje a gente associa bastante a próstata ao câncer de próstata. Mas quais são as doenças relacionadas à próstata? Quais são as que mais acometem? O Novembro Azul é uma forma da gente conscientizar o homem com relação ao câncer de próstata, mas eu entendo o Novembro Azul como uma forma de trazer o paciente para a gente poder justamente orientar com relação às outras doenças da próstata, que inclusive eu diria que é tão importante quanto o câncer, até mesmo mais frequente que o câncer, seria, por exemplo, o aumento benigno da próstata, que causa, nesses casos, às vezes, em algumas situações, dificuldade de urinar, do homem de urinar, de ter sensações de dificuldade de esvaziamento, de emissão do jato urinário, que são situações que atrapalham bastante a qualidade de vida. Só para ter uma noção, isso é bastante comum e ocorre em torno de 60% dos homens, esse aumento do volume prostático. Então, se a gente lembrar que esse aumento, a próstata abraçando o canal da urina, ele pode eventualmente aumentar não só para fora a próstata, mas para dentro do canal, comprimindo
o canal da urina e dificultando o esvaziamento da bexiga. E ele causa também infecções urinárias, professor? Quando você existe, inclusive também dentro da própria próstata, a infecção da próstata, prostatite, né? Que é uma infecção que causa desconforto urinário, ardência, como uma cistite na mulher, talvez um pouco pior, porque pode até trazer febre junto, né? Isso também pode ocorrer. E claro, quando existe uma obstrução, uma dificuldade de vazão da urina, isso pode sim acontecer o resíduo nutricional, acho que o homem não conseguir urinar completamente e deixar resíduos. Esse resíduo pode sim causar infecção urinária. Né? Então hoje tem a infecção, o aumento benigno da próstata, que chama-se hiperplasia benigna da próstata. Existe também a prostatite, que pode ser aguda. Essa eu ouvi falar bastante, né? A prostatite aguda, ela causa um desconforto bastante importante, às vezes associada à febre, à dificuldade de urinar, às vezes até a retenção da urina completa. E existe a prostatite crônica, que são sintomas como de uma infecção, mas mais leve, que pode se perdurar durante muito tempo. Né? E o câncer de próstata. E, claro, o câncer de próstata, que nós estamos aqui falando também. Tá. Doutor, e uma coisa bastante importante hoje, fala-se muito sobre os exames que a gente utiliza. Então, quais são os exames que hoje em dia são utilizados para avaliar a próstata? Olha, o exame, na verdade, a gente nunca pode esquecer que a história clínica e uma avaliação clínica deve ser levada em consideração, porque você precisa primeiro entender se o paciente tem algum sintoma, se ele tem alguma situação, até antecedentes familiares são importantes, né? E com relação a exames propriamente ditos, claro que o toque retal, o conteúdo do toque retal é um exame bastante importante no que se concerne a parte de investigação do câncer de próstata e também da hiperplasia, né? Do aumento benigno. E exames como de sangue, como o PSA, nos auxiliam aí no diagnóstico, a junção de tudo isso é importante. E também o ultrassom, que são aquele exame que a gente faz para avaliar o volume prostático e, eventualmente, alguma situação na bexiga que possa estar envolvendo aí também um problema de aumento ou dificuldade de esvaziamento da bexiga. Né? Basicamente, numa avaliação inicial do homem, a gente pede um exame de PSA, um exame de urina, uma avaliação da função renal, com creatinina, né? E, eventualmente, se houver sintomas importantes de dificuldade de urinar, a gente pede um ultrassom também associado. Né? E, doutor, quando que o homem deve procurar essa ajuda, essa avaliação em relação à próstata? Olha, isso é uma coisa que é bastante interessante. Claro, hoje em dia a gente vê homens começando a sua avaliação com 50 anos, outros com 40, porque a gente percebe hoje em dia uma conscientização muito maior, principalmente os pacientes mais jovens. Hoje, inclusive, estava atendendo aqui no hospital e já veio pacientes com 40 anos, com 36, até talvez um pouco mais, um pouco exagerado, mas com 40 anos é interessante a gente começar, pelo menos para entender o que significa, o que é a próstata e entender os sinais que eles podem ocorrer. E essa avaliação inicial é para se conscientizar e a gente ter assim um exame de PSA, que é um exame de sangue de base inicial, onde a gente vai, com o passar dos anos, do segmento, a gente entender se está ocorrendo ou não uma alteração prostática a nível sanguíneo para fazer o acompanhamento. Exatamente. A gente vê bastante, doutor, que a gente trabalha no hospital, né, que o público feminino ele busca mais o médico. Sim. Então, até é um motivo que a gente faz a campanha do Novembro Azul para tentar trazê-los para cá. Certo. Então, eu gostaria que o senhor me falasse quais são os sinais que a gente deve ficar atento em relação à próstata, porque existe a idade, né, que é bacana, a partir de tal idade o homem começa a se preocupar com isso. Mas eventualmente pode ter algum caso de mais novos, né? Sim. De homens mais novos. Sim, sim. Então, que sinais que o homem deve ficar atento em relação à próstata? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque tem a ver justamente com a questão do funcionamento dela, né? Da função, etc., e da localização dela. Então, assim, entenda que o câncer de próstata, e esse é o motivo do Novembro Azul, e é o motivo da gente trazer e puxar o paciente para nós, o câncer de próstata, infelizmente, ele não tem sintomas. Não tem sintomas. E no momento que ele tiver sintomas, significa que já está avançado.
Então, por isso que a conscientização é importante. A pessoa tem que entender que o câncer de próstata, a gente tem que fazer uma procura ativa. O paciente tem que ser ativo em procurar o médico, porque realmente ele não vai sentir dor, não vai sentir nenhuma sensação. No momento que ele começar a sentir algum tipo de efeito ou alguma alteração, se for um câncer de próstata, isso pode já ser alguma coisa já avançada. Agora, respondendo então a sua pergunta, quando a gente conscientiza, a gente fala justamente sobre o aumento benigno da próstata, que é esse aumento que pode eventualmente causar algum desconforto urinário, diminuição do jato urinário, aquele jato de urina que se goteja, que não tem aquela força que tinha anteriormente, eventualmente idas à noite no banheiro, por exemplo, uma pessoa que acorda 2 a 3 vezes no banheiro para urinar, a sensação de urina residual, a pessoa que sente, o homem que sente que urina, mas ainda fica uma sensação que a urina fica, ou eventualmente uma micção em 2 tempos, em que o paciente urina e logo tem que voltar a urinar novamente. Às vezes a urgência miccional, a pessoa que o cara está dirigindo o carro e de repente tem que parar o carro em qualquer lugar para fazer um xixi em qualquer canto, né? Então isso e acontece com bastante frequência, e isso são situações que a gente tenta conscientizar. E o que é importante é que, como isso ocorre de uma maneira gradativa, às vezes o homem vai se adaptando a isso. Vai sentindo dor e nem... Ou assim, o meu jato está fraco, mas eu não tenho dor, ou não tenho nada, né? Deve ser normal, e isso vai ocorrer numa adaptação. A pessoa começa a se acostumar a acordar 3 vezes à noite, né? Então tem que se questionar sempre nessas situações. A gente já até falou aqui que o sono é muito importante para a saúde das pessoas, né? Um sono longo, né? Revigorante. Exatamente. Doutor, vamos falar então um pouquinho do temido exame do toque retal. A gente vê, existe aí toda uma história por trás. Explica pra gente como é esse exame e qual é a necessidade dele e a função. Para que precisa fazer o toque? Qual que é a sensação, a sensibilidade? O que o médico consegue ver? Eu costumo dizer para os meus pacientes que não existe nenhuma máquina ainda que substitua o tato do médico, sabe? A sensação de tato. Então, basicamente, assim, dizer, olha, qual que é o mais importante? Não tem o mais importante. O importante é a avaliação global, né? A história do paciente, os antecedentes, né? Os exames laboratoriais, o PSA, etc. E o toque retal, ele é um exame bastante importante porque a gente tem a noção tátil, certo? De uma próstata, se ela está parecida com uma borrachinha, ou se ela tem um nódulo endurecido, ou se ela está aumentada, se ela está diminuída, se ela é dolorosa, se não é. Tudo isso é um exame, é um toque no paciente, né? Claro que é um exame, sem dúvida nenhuma, desconfortável, mas é um exame bastante rápido também, e que, assim, é bem suportável, sem problema nenhum com os pacientes, né? Claro que em algumas situações a gente deve ter um certo cuidado. Se você está suspeitando de uma infecção, eventualmente você deixa esse exame para depois. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração, mas isso vai de caso a caso também. Mas o toque retal, sim, é um exame super importante. Todos os pacientes que, mesmo com PSA normal, a gente deve tocar. Muitas pessoas dizem, doutor, mas o exame de sangue é normal. Mas às vezes a alteração... Então, assim, né? existem alguns casos de câncer que, inclusive, eu tive um paciente recente, que pode ser que esteja nos assistindo aqui, que ele tinha um PSA considerado normal para a idade dele, eu vou dizer o número, era 1,8 PSA, que eu fiz o toque retal e no toque retal eu vi um nódulo. Senti um nódulo nos biopsiar e realmente veio com câncer de próstata. Hoje ele está curado com câncer de próstata porque... Se ele não tivesse feito o toque, talvez isso teria evoluído e, eventualmente, a gente não conseguiria curá-lo, né? Com certeza. O câncer, quanto antes, né, já foi diagnosticado, as chances de cura são muito maiores. São muito maiores. Se a gente conseguir detectar um câncer de próstata no seu início, a gente consegue, sim, em torno de 90%, a gente consegue trazer a cura para o paciente. Que ótimo. Os números são bem interessantes. São bonitos agora de se ver em relação a um pouco tempo atrás, né? Exatamente. Doutor, então, assim,
Basicamente, o exame do toque, ele é uma complementação, então. Sim, todos os exames que avaliam são complementares. Complemento. São complementares. Qual que é o melhor, qual que é o pior, nenhum deles é mais melhor ou mais menos ou mais importante. Sim. O que é importante é a avaliação em conjunto disso. Então não dá para fugir do exame do toque. A gente não força ninguém, mas a gente orienta. Não, mas para se cuidar é importante, importantíssimo, né? importantíssimo, sem dúvida. O homem tem que pensar que além dele, ele tem sua família, todo mundo que vai ficar triste, né? Tem que pensar em todos. E uma coisa importante é que todo mundo me pergunta, vem com aquele negócio dizendo, a gente vem prevenir. Infelizmente não é uma prevenção, isso que é o problema, é um rastreamento que nós fazemos. Sim, porque não tem muito como prevenir, né? A prevenção é hábitos de vida saudáveis, ter uma vida saudável, com alimentos o mais natural possível, né? Evitar industrializados, enfim, coisas que têm a ver com a parte não só da próstata, mas de outras doenças metabólicas. Sim, de tudo, né? Uma saúde em dia. Exatamente. Essa é a prevenção. O que a gente faz no Novembro Azul é auxiliar e conscientizar sobre o rastreamento. Tá certo. Doutor, uma pergunta bem interessante que a gente recebeu. O homem pode viver sem a próstata? Pode viver sem a próstata. Inclusive, o homem que tem um câncer de próstata, como eu falei no meu paciente recente, eu tirei a próstata dele completamente. Só que, claro, ele vai perder algumas funções, vai perder a ejaculação, né? Ele não vai ter isso, mas pode viver sem a próstata, sim, sem dúvida. Mas só vai viver sem a próstata se ele tiver um câncer de próstata e a gente tirar a próstata completamente. Então, bom, dependendo da idade já não vai nos fazer tanta falta, porque né, não está na fase de reprodução mais, tal. Exatamente. Mas e ligações em relação à ereção? Tem algumas relações, doutor, quando se faz a retirada? Sim, exatamente. Quais são os efeitos colaterais? Daí a gente entra num assunto bem interessante que tem a ver já com o tratamento. Né? Sim. Se a gente pensar no tratamento, hoje o tratamento do câncer de próstata, ele tem várias formas de tratar. Eu costumo dizer, e não só eu, alguns professores meus também falavam que quando a gente tem uma doença e vários tratamentos, nem todos eles são os melhores. Né? Se existisse um tratamento só para uma doença, esse tratamento é esse que tem que fazer, não tem jeito. Então, o tratamento para o câncer de próstata, ele tem a cirurgia, pode ser feita a cirurgia, pode ser radioterapia, pode ser braquiterapia, enfim, são vários tipos, modelos de tratamento que são instaurados. E quando a gente fala de um tratamento curativo, no caso, como uma cirurgia, vamos falar que é o que eu realmente pratico, quando eu tenho um paciente com câncer de próstata, existe sim uma chance do paciente ter em torno de 2 a 5% de chance de ter algum tipo de incontinência da urina, né, por dificuldade em segurar a urina, e em torno de quase 50% de impotência sexual. Claro que de algum tipo de disfunção erétil. Tanto um quanto o outro, seja a incontinência, seja a impotência, nós temos tratamento para isso também. Sim. Então, não quer dizer que o paciente vai ficar impotente a vida inteira, vai depender dele, do anseio dele de voltar a uma função normal de sexual, né, para procurar esse tratamento. E, claro, uma incontinência talvez um pouco mais difícil, porque você ser incontinente, um homem incontinente, vai ter perda de urina e ele vai com certeza procurar um tratamento na grande maioria das vezes. Né? Um desconforto, né? Exatamente. Até por isso que se discute hoje alguns tratamentos alternativos, como a vigilância em cânceres iniciais. Então, hoje já tem casos em que a gente diagnostica determinados cânceres com, a gente diria, de baixo grau, né? E que a gente acompanha, não necessariamente, a gente necessariamente precisa operar esses pacientes. A gente pode observar esses pacientes acompanhando com toque retal, com PSA trimestralmente, às vezes com exames de ressonância ou novas biópsias, para ver se o câncer está evoluindo. Por quê? Porque às vezes a gente se depara com pacientes jovens que têm uma função sexual que não querem perder e com cânceres que não são cânceres tão agressivos. Esse é o grande desafio hoje da ciência, da urologia, tentar identificar essas situações para que a gente consiga tratar. Às vezes o acompanhamento é o melhor remédio. Exatamente. Entenda que eu não estou dizendo que não é todo o câncer que é assim. Sim, tem cânceres que a gente faz o diagnóstico e a gente já diz, tem que operar. Agora, tem cânceres que são localmente
pequenos, que não tem um PSA muito elevado e que foi diagnosticado e que a gente eventualmente tem o que a gente chama de vigilância ativa, né, em que a gente vai acompanhar esse paciente para ver se esse câncer vai evoluir ou não. Entendi. Doutor, mais uma pergunta que eu acho interessante a gente falar. E após esse tratamento cirúrgico, como que é o retorno da pessoa nas atividades dela? O que ela tem que fazer depois? Por exemplo, foi lá e fez a cirurgia, retirou a próstata, tirou o problema. E depois, ela volta para casa? Quantos dias ela fica no hospital? Como que é essa recuperação? Tudo depende da cirurgia, né? Porque cada paciente é um paciente, né? E geralmente é uma cirurgia a cirurgia da próstata é uma cirurgia bastante delicada, é uma cirurgia que pode ter um pouquinho de sangramento e tudo. Geralmente, eu diria em torno de 3 a 5 dias de internamento no hospital, com uma cirurgia que dura, eu diria, em torno de 3 a 5 horas, dependendo do tipo do tamanho da próstata, etc. Né? Geralmente, o paciente sai do hospital com uma sonda vesical, que é retirada dali 10 dias depois do término da cirurgia. E depois isso é avaliado se o paciente tem ou não tem algum tipo de incontinência. Isso é um segmento bastante, digamos, tem bastante detalhes. Isso aí, cada caso tem que ser acompanhado e até mesmo o padrão da cirurgia e tudo. É difícil eu determinar exatamente assim como seria para todo mundo, né? Porque cada caso é um caso, dependendo também do contexto do paciente, se ele tem cardíaco, se ele não é, se ele tem alguma outra doença de base, enfim. Né, se teve alguma complicação durante o ato cirúrgico. Enfim, o que eu posso dizer, eventualmente, é um paciente que dura de 3 a 5 dias de internamento, para casa 10 dias depois tira-se a sonda vesical, avalia-se a função urinária, se está esvaziando bem a bexiga, se está segurando bem a bexiga e tudo, e com o tempo a gente vai fazendo 3 meses depois uma avaliação da função sexual e também acompanhando com o próprio PSA, para ver se houve a diminuição do PSA, que significa aí digamos, a avaliação se a cirurgia funcionou ou não. Né? E retorno às atividades normais da pessoa? Eu diria que para um câncer de próstata, uma cirurgia de próstata, em torno de um mês depois da cirurgia. Assim, uma média, né? Eu acho que porque o homem, depois da retirada da sonda, ele vai ter que acostumar a ver se consegue segurar bem a urina. Tempo de adaptação. Tem um tempo de adaptação, eventualmente a gente até pede algumas fisioterapias perineais para que o homem consiga novamente contrair o esfíncter que consegue segurar a urina e tudo, né? Então, eu diria que uns 30 dias o paciente pode pensar em voltar na atividade normal. Então não é nada assim, né, doutor? Tão alarmante, não é tão difícil. Tem jeito, né? O importante é se cuidar. Exatamente. Né? Doutor, a gente acabou as nossas perguntas. Eu queria que o senhor desse um recado. O que a gente tem hoje para falar para os homens que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, em relação à próstata, ao cuidado com a sua saúde. O que o senhor tem de recado para deixar para a gente? Eu acho assim, aquilo que eu falei agora há pouco é bastante importante. A gente tem que pensar que o que a gente faz é rastrear. Infelizmente, o câncer ele tem fatores hereditários, ele tem fatores, digamos, até mesmo locais de alimentação, enfim, várias coisas que estão relacionadas. E o homem tem que se conscientizar que a gente vê, né, que muitas pessoas acham que nunca vai ter o problema, né? E quando se depara com isso, às vezes acaba, o mundo cai. Então, isso que eu queria dizer que, na verdade, a gente tem que fazer essa busca ativa, porque realmente o câncer de próstata não é uma doença que aparece para nós e que tem algum sintoma, um sinal, né? Ele tem que ser, a gente tem que ser ativamente buscar o médico para buscar algum tipo de tratamento, até mesmo para que a gente consiga chegar num momento que não esteja tão desenvolvido, que a gente consiga chegar à cura. Então, lembrar que isso é um rastreamento, não é necessariamente uma prevenção, mas que a gente, no médico urologista, a gente consegue chegar num momento, se for diagnosticado um câncer de próstata, a gente consegue ter a cura. E essa que é a grande sacada do problema. Se você conseguir identificar um problema cedo, você consegue ter uma vida normal depois, né, com uma cirurgia de repente menos invasiva e eventualmente um acompanhamento, uma vigilância ativa, com tratamentos menos agressivos do que um paciente que já chega
com câncer alastrado, com câncer no osso, com câncer no fígado, com câncer de próstata alastrado, que é uma situação bastante mais difícil de tratar. Bem mais difícil de cura, né? Tá? Então fica isso. E outra coisa que, já que é para deixar um recado também, Sim. lembrar das outras doenças, né? Que é a hiperplasia, que o câncer de próstata, só dando uma noção de epidemiologia, né? O câncer de próstata ocorre em torno de 10% dos homens. Né? A hiperplasia ocorre em torno de 60% dos homens. É muito mais. Então, e é uma coisa e é uma doença que pode trazer uma qualidade de vida ruim para o homem, principalmente na idade, no final da vida dele. Um paciente usar uma sonda vesical com seus 70, 80 anos, porque a bexiga se desfuncionalizou por um problema de próstata alargada, isso é uma coisa que para nós nos deixa muito ruim, porque o nosso neurologista, a gente quer resolver o problema, e em alguns casos aquilo já passou do tempo e a gente não tem como mais o que fazer. E o interessante é você chegar no final da sua vida com uma qualidade de vida, né? exatamente. Já viveu tanto, trabalhou tanto, então tem que chegar na velhice bem. Né? Então tem que tratar, né, doutor? Exatamente. Então tá certo. Doutor, eu quero agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. O hospital fica muito feliz, o senhor pode vir. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade a todos aí. Tá joia. Boa tarde, doutor. Obrigado. Obrigada. Hospital das Nações, você em boas mãos.